Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Vamos estar falando sobre dicionários. E então, o que seria dicionários? Dicionários, em seu contexto, significa uma coleção associativa desordenada. Mas como assim? Uma coleção associativa desordenada. Beleza, a gente sabe o que é coleção, tá? Porque a gente já está falando de listas, estão falando de tuplas, estão falando de sets. Mas por que ela é associativa e desordenada? Desordenada porque ela não tem índice, tá? E é associativa porque ela é com chave e valor, ou seja, existe um nome que a gente vai estar acessando para poder estar pegando um valor que a gente precisa, que são chamados de chaves, tá? Então por isso que ela fala coleção associativa desordenada. Então é assim que se parece um dicionário, bem parecido com sets, porém ela vai ter uma chave, tá? Que quase que imutável, a gente pode deletar ela, porém a gente não pode mudar o nome de uma chave, que vai ter um valor, onde a gente vai poder mudar, a gente pode mudar o nome, fazer o update, a gente pode deletar, tá? A gente vai ter, então, só para poder estar resumindo aqui, né? A gente não consegue achar uns valores por índice, porém, como ela é associativa, a gente pode usar a chave para poder ter acesso aos valores que aquela chave contém, tá? Então, é como se fosse uma variável com um valor ao lado, tá? E por que que ela é dessa maneira? Ela é dessa maneira para poder a gente ter um acesso muito mais fácil e eficiente aos dados. Tanto é que boa parte estrutura de dados que mostram dados a serem consumidos por outros setores são demonstrados dessa maneira, né? Alguns falam como dicionário e também pode ser transformado como JSON. A gente vai estar falando sobre isso bem mais para frente. Então, beleza, aqui é um dicionário, tá? A gente pode estar usando ele dessa maneira para poder ficar um pouco mais visível. Você pode ver aqui que seria como se fosse dados pessoais de uma pessoa, tá? Que você pode ver aqui o nome, sobrenome, idade e por aí por diante, tá? Então vamos lá, vamos pro código, vou estar explicando isso aí sobre dicionário para vocês um pouco melhor dentro lá do Replit. Muito bem, então vamos lá, vamos criar aqui o nosso primeiro dicionário, tá? E a gente vai também estar fazendo alguma manipulação dos dicionários, tá? Para vocês entenderem como que a gente trabalha com ele. Ótimo, então vamos lá, vamos criar aqui o dicionário como dados pessoais, igual. Então aqui a gente pode, vou estar abrindo ele aqui, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil. Toda chave a gente precisa estar colocando um número ou string ou tuple, tá? A gente não pode colocar outro tipo, a gente pode colocar tipo uma booleana aqui, por exemplo, tá? Mas assim, por padrão, normalmente a gente usa como strings, tá? As chaves. Então aqui eu vou estar colocando o primeiro nome, aí a gente vai fazer a associação dela, tá? Pra gente poder saber qual que é o primeiro nome. E aqui a gente pode estar colocando João, o próprio Replit deu uma ideia. A gente precisa colocar aqui uma vírgula para poder colocar o outro valor, tá? E aí a gente pode estar colocando aqui o último nome, aí tá Silva. Aí eu posso estar colocando a idade como 23 anos. Se vai continuar, a gente precisa colocar vírgula, tá? Se não for continuar, a gente não põe vírgula, tá? A gente pode, no Python não tem problema, né? O problema é se fosse um JSON. A gente pode colocar aqui um tipo booleano também, porém com string. Você pode colocar aqui, vamos supor, se é casado. E a gente colocar aqui true, tá? Ele é casado. E aí a gente pode colocar aqui, ó, filmes. E aí a gente pode até colocar aqui, ó, ou tupla ou uma lista. Então vou colocar aqui uma lista, pode colocar aqui Interestelar, a gente pode colocar aqui, já deu uma ideia legal, aqui Matrix, Star Wars, tá? Então aqui, você pode ver que parou por aqui, eu nem coloquei mais vírgula, claro que eu posso colocar mais vírgula aqui, tá? Como se convidasse a colocar mais dados, mas esse aqui é basicamente um dicionário, tá? Então, o dicionário ele é usado para poder colocar dados, para poder ficar fácil de acessar dados. Por que ficar fácil de acessar dados? Porque aqui, ó, vamos supor, se eu precisar descobrir qual que é o último nome de uma pessoa dentro desses dados pessoais, a gente pode vir aqui, ó, print, tá? E aí a gente pode colocar aqui, ó, dados pessoais, opa, dados pessoais. Como é desordenado, a gente não consegue acessar via index, via índice, né? Porque é desordenado, mas a gente pode estar acessando um valor em específico usando a chave dele. Então aqui a gente pode acessar o nome dele. Vamos por aqui, ó, João, tá? Ele não vai retornar a chave também, tá, pessoal? Só vai retornar o valor, tá? E também a gente pode acessar qualquer valor aqui que a gente precisa. Vamos supor aqui, ó, quais são os filmes que essa pessoa ela gosta, tá? Então a gente pode vir aqui e fazer uma busca e vai retornar esse valor que está aqui, né? É o interestelar. Ótimo. E aí, vamos supor que a gente precisa deletar, tirar um valor daqui de dentro, tá? Então vamos fazer um CRUD aqui dentro. Vamos deletar, vamos editar e vamos também fazer um update, por exemplo, né? Vamos aqui, primeiramente, a gente pode usar um del, tá?
para poder remover um valor. Vamos deixar aqui os dados pessoais. Vou deixar os dados pessoais aqui normal, que vai retornar todos os valores do dicionário. Só limpar aqui, para poder ficar um pouco mais fácil. Vou rodar e ele vai retornar o dicionário completo. Tá? Você pode ver aqui primeiro, último, idade, né, se é casado ou não, e os filmes. O que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu vou deletar aqui a seção de filmes, tá? Então a gente vai vir aqui a dados pessoais, a gente consegue pegar aqui o valor de filmes, tá? E a gente coloca como del. Quando for retornar, ele vai retornar sem a seção de filmes, tá? Então você pode ver aqui que não tem mais a seção de filmes. Eu também posso vir aqui, ó, copiar esse cara, posso vir aqui e posso colocar aqui, ó, idade também, tá? Posso deletar a idade da pessoa, tá? Então aqui ele vai retornar primeiro nome, último nome e se é casado, tá? Então é imutável de certa forma, mas a gente pode remover, tá? A gente pode remover aqui os valores. A gente não pode digitar a chave, mas a gente pode remover a chave com o valor. Então a gente deletou aqui, tá? Não tem mais e dessa maneira a gente pode deletar chave e valor de dentro de um dicionário. A gente também pode remover um valor e adicionar esse valor para uma variável, por exemplo. Claro que a gente também pode deletar usando pop, tá? Se eu quiser vir deletar usando pop, posso vir aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl X aqui, tirar esse del. Se eu vir aqui, ó, e limpar e rodar novamente, ele vai retornar novamente tudo cheio. Porém, se eu vir aqui, ó, dar um Ctrl V e ao invés de eu usar esse valor aqui, eu também posso estar usando pop, tá? Pop. E aí eu posso fazer o seguinte, posso dar um run e ele não vai retornar o filme. E eu posso até atribuir isso aqui, ó, para os filmes. Posso criar uma variável aqui, da mesma forma que a gente fez lá nas listas, tá? Então posso colocar aqui filmes. Eu vou dar uma limpada aqui. Não, deixa assim, mais ou menos. Eu vou dar uma limpada aqui. E aí eu vou rodar novamente. Você vai ver aqui, ó, que os filmes estão para fora da lista, tá? Do dicionário, quer dizer. Então, dessa maneira, a gente pode estar usando o pop para poder estar removendo o valor e fazer atribuição para outra variável. Também a gente pode fazer o update, tá? Falar, poxa, Elias, o meu nome não é Julgão, ou meu sobrenome não é Silva, o meu sobrenome é Oliveira. Então a gente pode vir aqui, ó, vou dar um Ctrl Z, tá? Para poder voltar o que era antes. Aí eu posso colocar aqui, seu sobrenome não é Silva, é Oliveira? Tudo bem, posso colocar aqui, ó, último nome. Último nome, igual. Aí eu posso colocar aqui um valor diferente. Qual que é? Oliveira? Ótimo, a gente pode colocar aqui, ó, Oliveira. Ok, então a gente pode tirar esse valor aqui, vou dar um run, e você vai ver que o último nome dele já não é mais Silva, o último nome dele é Oliveira. Existem outras maneiras que a gente pode estar usando para poder fazer a manipulação de dicionários, tá? Porém, vou estar passando só esses para vocês entenderem como que a gente usa e manipula os dados dentro de um dicionário. Que a gente vai usar muito, principalmente quando a gente começar a trabalhar com Django, tá? E quando a gente começar a trabalhar com Django REST Framework, a gente vai usar muito a questão de dicionários. Então é bom você estar já aí treinando aqui. E claro que você pode estar voltando para essa aula quando você tiver alguma dúvida para vocês entenderem um pouco mais, tá bom? Então essa aula sobre dicionários.